pessoal do sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Ricardo, seja bem-vindo novamente à nossa aula de História, da semana. E hoje eu trouxe para vocês as grandes navegações, a expansão marítima europeia, tá bom? Então vamos entender direitinho como é que aconteceu esse processo, de ida ao oceano, dos europeus, que culminou com a chegada deles ao nosso continente, o continente americano, tá bom? Então vamos entender como é que foi esse processo todo, o que motivou, esses europeus a irem para o mar, Vamos entender direitinho, vamos lá? Vem comigo então. A habilidade da nossa aula hoje é a EF07 HI13, tá bom? Então é compreender a importância das descobertas científicas, tá? E da expansão marítimo-comercial para o crescimento comercial e urbano, a formação de novos grupos sociais e o fortalecimento dos estados nacionais. Então, bem aí você já viu na habilidade que ele está pegando elementos que a gente trabalhou nas duas últimas aulas, Quando a gente viu a questão do Estado moderno, a formação do Estado moderno, que você tem o fortalecimento daquele grupo social da burguesia, e ele aqui é fundamental para essa expansão marítima europeia, tá bom? Ele financia essas expedições marítimas, tá certo? E aí você tem tudo isso graças a esse renascimento comercial e urbano que vem acontecendo, desde da Idade Média, e vai atravessando esse período aí de transição para a Idade Moderna, tá bom? Então aí são elementos que nós já trabalhamos, Aqui é mais um como consequência, de tudo que a gente está vendo, tá bom? Então vamos lá. A expansão marítima europeia. Então inicialmente, quais foram as grandes transformações, provocadas pelas grandes navegações na cartografia? Eu trouxe aqui para vocês esse elemento, que teve uma transformação nas cartografias, porque até então o desenho, o registro, em mapas, ele era um registro que não continha, por exemplo, vários continentes, vários não, pelo menos dois, a América e a Oceania, tá bom? Então aqui eu coloquei até a imagem para vocês, da representação cartográfica que existia, A gente sabe que todas as representações cartográficas, elas a partir desse momento, elas vão passar até a Europa como centro do mundo. Antes, essa cartografia, ela tinha como o centro, do nosso mundo, a cidade de Jerusalém, tá bom? Que era o centro religioso, tá? Então, ali onde você vê, parece uma flor, Ali no centro seria a cidade de Jerusalém. E aí você tem aqui à sua esquerda, a Europa, do outro lado a Ásia e abaixo a África, tá bom? Então essa era a representação que nós tínhamos, que é muito diferente, da representação atual, da cartografia, os mapas atuais, tá? Mas vale lembrar que toda a representação, cartográfica, ela também é cheia de valores, elas representam elementos culturais que estão presentes no cotidiano naquele momento da história, tá? Então, embora seja um mapa, nem sempre ele é fiel à realidade. E mesmo quando a gente olha para eles com relação às proporções e tamanhos de continente, Então sempre também tem uma representação carregada de valores, tá? Como eu disse aqui, a Europa, a partir desse momento, ela passa a estar no centro das cartografias, das representações cartográficas, tá? Valorizando aí, no caso, seu papel no mundo e na história, Porque a partir desse momento, como ela vai se expandir pelo restante do mundo, vai começar a colonizar regiões diferentes do mundo, como a América, a África e a Ásia, ela começa a representar um protagonismo, tá bom, na história. Então essa representação ainda hoje é muito usada, foi elaborada por Gerard Mercator, tá bom? Essa com a Europa no centro do mundo. Se você olhar nos seus livros, vocês vão perceber que realmente ainda a Europa está como uma posição centralizada. Os mapas são frutos de ações políticas, como eu disse, de interesses econômicos e situações históricas. Então vamos lá, partindo agora para a questão mesmo que nos interessa, que são as expedições. Quais eram os perigos que esses navegantes enfrentavam?
não era uma coisa simples navegar nos oceanos. Os navegantes eles tinham temor de navegar, então eles procuravam viajar sempre naqueles mares onde eles conheciam, tá bom? Então, quando você olha os mapas, você vê que ali tem o mar Mediterrâneo próximo deles, né? Entre a Europa e a África, né? Você tem ali outros mares, né? Do norte. Então, por aquela região ali, né? Do norte da Europa, você vê que eles navegavam. Aquilo ali eram mares conhecidos para eles, eles navegavam. Eles não adentravam o oceano, né? Eles não iam navegando vamos dizer assim, a oeste, né? Rumo ao oceano, porque eles tinham um grande temor, né? Eles não sabiam o que tinha além, né, do mar. Então eles não se arriscavam. Existiam vários temores, né, que eles no imaginário deles do que eles podiam encontrar, tá bom? Ainda existia outro elemento importante. Eles acreditavam, olha aí, ó, eles acreditavam que a Terra ela era achatada. Eles não tinham ainda o conhecimento de que o nosso planeta era uma esfera, né? Que era arredondada. Eles não tinham esse conhecimento. Então, para eles, de acordo com a mentalidade que vinha da mentalidade religiosa, nosso planeta ele era como se fosse uma pizza, né? Ele era achatado. E aí, se eles navegassem a oeste pelo oceano, ia chegar um momento que eles iam encontrar um abismo um abismo sem fim, né? Iam cair, tá bom? Então eles tinham esse temor muito grande de navegar nos oceanos. Além disso aí, eu coloquei aqui para vocês quais eram os perigos. Alguns eram imaginários, outros eram reais. Então vamos ver aqui quais eram os perigos imaginários, né? A crença que a Terra era achatada, como eu falei, né? Outro perigo imaginário deles, né? Outra crença que eles tinham era que os navios incendiavam na região da linha do Equador, né? Então aquela região que era mais quente, que é a linha do Equador, eles acreditavam que os mares eram tão quentes que o navio, quando chegasse naquela proximidade, ia incendiar, né? Os monstros marinhos, né? Eles tinham muito medo desses monstros marinhos, né? Que podiam aparecer durante uma expedição. Então eles tinham esses temores, né? Agora, o que era perigo real mesmo? Real eram os ventos desfavoráveis, né? Isso era real. A ameaça de um encalhe, deles estarem navegando numa região onde eles não tenham o conhecimento de se é uma região profunda ou não, e aí o navio ficar encalhado, né? Outra coisa, os lugares estranhos que eles podiam encontrar, né? A fome e a sede, né? As doenças que eles também podiam pegar durante essas expedições, que eram expedições que duravam meses, tá? Então tudo isso aí eram perigos que eles enfrentavam de fato, tá? Os perigos imaginários eram, né, era aquilo que realmente só estava na cabeça deles, né? O que era real mesmo eram esses, tá? Então vamos lá. Agora outra questão, por que os europeus se lançavam ao mar, né? Por que eles resolveram ir navegar nos oceanos, né? E aí você tem que entender uma coisa muito importante, né? São os interesses, aí o interesse no comércio de especiarias, tá bom? Então no comércio de especiarias é o principal, assim, é o motor que leva eles, né, que impulsiona eles a essas navegações, tá bom? Então aí, ó, as especiarias orientais, como o cravo da Índia, né? Eu coloquei aqui a imagem ao lado para vocês, né? O cravo da Índia, a canela, a pimenta, né? Desculpa, eu coloquei pimento, gengibre, noz moscada, o açafrão. São esses temperos que a gente encontra hoje, né, no mercado, que são tão baratos, né? Mas que naquela época eles não, eles eram cultivados na Ásia, né? E a Europa não tinha o conhecimento dessas especiarias. E aí era um mercado extremamente valioso, né? Que tinha um valor imenso quando essas especiarias eram levadas para a Europa para ser vendidas. Então aí tem um interesse econômico fortíssimo, tá? Então o consumo dessas especiarias vai aumentando. Já a gente vê no século XIV, mas quando é que eles são introduzidos primeiramente? Lá quando aconteceram as cruzadas. Então, quando os europeus se lançaram ao Oriente, ali eles já começavam a trazer um pouco essas especiarias, tá? Além disso aí, alguns artigos de luxo também orientais, né? Como os tecidos de algodão, tapetes persas, a seda e a porcelana que eram chinesas, pérolas até do Japão. Então, essas mercadorias, né, esses produtos que vinham do Oriente, tinham um valor muito grande de mercado na Europa, tá certo? Então, tudo isso aí era uma coisa que impulsionava o interesse dos europeus a irem para essa região, tá?
E a necessidade de encontrar novas rotas para o Oriente. Aí é um ponto essencial, né? A ideia de que era necessário encontrar uma nova rota é muito importante, porque essas rotas comerciais, elas eram eram poucas e eram controladas pelos italianos ou pelos árabes, tá bom? Então, toda a mercadoria, essas especiarias, esses artigos de luxo, quando eles vinham para a Europa, eles vinham através dos italianos, que compravam dos árabes, e aí os italianos vendiam para o restante da Europa. Então, aí é um ponto importante. Quem tinha interesse nesse mercado, os portugueses, os espanhóis, que viam um mercado interessante ali, né, eles não podiam usar a mesma rota que os italianos. Por isso que eles vão se lançar ao mar procurando novas rotas. E aí essa nova rota, ela vai passar pela África, né? Contornando a África para dar a volta para chegar até a Índia, né? Acho que eu tenho um mapa aqui que vai dar para você visualizar melhor isso que eu estou dizendo, né? Então vamos aqui, ó, antes aí. Que razões que levavam os europeus a se interessarem pelas especiarias? Por que as especiarias eram interessantes para os europeus? Então olha lá, as especiarias eram usadas, tá, para conservar os alimentos. Então você tem que lembrar que aqui a gente não tem um refrigerador, não existe eletricidade. Então você não conserva alimentos que são perecíveis, como a carne, eles não tinham como conservar. Como é que eles conservavam esses alimentos? Com sal. Então o sal era o que conservava esses alimentos. O sal, a maior parte dele vinha da África e era caríssimo, tá? Então essas especiarias como pimenta, né, o açafrão, eles vão servir como uma especiaria que conserva o alimento, né? Aquele tempero ali ele vai dar uma vida maior para aquele alimento não se deteriorar, tá bom? Então além disso aí, ele vai mudar o gosto também, dando um gosto melhor para os alimentos, tá? Além disso aí, tem outra coisa. Muitas dessas especiarias, elas tinham as propriedades farmacêuticas. Então servia, né, às vezes, para curar algum mal-estar, né? E aí eles utilizavam essas especiarias, tá? Então o interesse gira em torno disso aí, né? Para fabricar os remédios e também os perfumes, tá? Ali você entende, então, por que o valor econômico disso aí era tão alto, tá bom? E aí, Portugal. Por que Portugal é o pioneiro nessas grandes navegações, tá? Vamos entender por que Portugal foi o primeiro país a conseguir se lançar ao mar e ter sucesso nesse empreendimento, né, das expedições, tá? Então vamos lá, primeiro motivo é a centralização do poder. Portugal, se você lembra lá da aula passada, né, eu falei para vocês que Portugal, ele é o primeiro país a formar aquela monarquia centralizada, tá? Eu lembro que eu falei para vocês da Inglaterra e da França primeiro, depois eu falei de Portugal e de Espanha, né? Mas Portugal, cronologicamente, é o primeiro país a ter uma centralização do poder, tá bom? Cronologicamente é o primeiro. E aí, isso aí é um fator determinante, porque dentro dessa aliança, dessa centralização do poder, existe aquela aliança entre o rei e a burguesia. E aí, como eu disse lá no início da aula, não é possível esse empreendimento sem que a burguesia financiasse esse empreendimento. Ela é que fornecia o dinheiro para esse empreendimento das expedições marítimas, tá certo? Então, aí o primeiro motivo é esse, a centralização do poder. Depois, a Revolução de Avis e a aliança da dinastia de Avis com os burgueses, tá? Ou seja, o incentivo ao comércio, ok? Então, aí é essa dinastia de Avis, né, que começa a governar o Portugal, num momento aqui muito conturbado da história de Portugal, em que existia uma sucessão ao trono e que os espanhóis eles tentaram tomar o trono português. E aí, quando acontece essa Revolução de Avis, é porque os portugueses conseguem, né, a nobreza de Portugal, né, consegue se estabelecer, se firmar no poder, e aí ela vai incentivar essas atividades comerciais, né, através dos burgueses, tá bom? Então isso aí é um fator determinante também, né? A experiência em navegação, fundamental. Os portugueses, vamos dizer assim, a subsistência deles, eles sobreviviam praticamente do que eles tiravam do mar, né? Então eles já eram ótimos navegantes, né? A maior parte da economia deles girava em torno do que eles extraíam do mar, tá bom?
Então, por conta dessa experiência em mar aberto, né, com a pesca em alto mar, eles já vão, né, vão estar um passo à frente nessas expedições marítimas, né? E aí o desenvolvimento também de técnicas e conhecimentos necessários à navegação, como mapas, as bússolas, as caravelas, tá bom? Em Portugal existia uma escola, que era a Escola de Sagres, que ela era só para formar esses navegadores. Então era uma escola destinada a isso. Então aí você já vê como existia uma preocupação muito grande, né, com a preservação e a transmissão desse conhecimento que eles tinham, tá bom? Que era a Escola de Sagres. E aí, por conta disso aí, é um fator também que coloca eles à frente dos outros, tá? Então, deu para entender aí os motivos que levam Portugal a ser o pioneiro são esses. Centralização do poder, né? Essa aliança da dinastia de Avis com os burgueses, né? A experiência que eles têm em navegação, tá bom? Os conhecimentos que eles têm acumulados. Tudo isso aí é o que faz Portugal ser o pioneiro nessas grandes navegações, tá bom? Vamos lá, ó, a ciência e a precisão do navegar. Por que era importante esse conhecimento científico para a navegação, né? As caravelas, que são navios que foram desenvolvidos para esse fim, que era navegar nos oceanos, eram navios ligeiros, né? Capazes de navegar em todas as águas e com todos os tipos de vento, tá bom? Então, o desenvolvimento dessas caravelas, das naus, né? É importantíssimo, e aí tem um conhecimento científico por trás disso aí, né? Mesmo que os ventos sejam fracos, não sejam favoráveis, né? Você sabendo utilizar as velas, que era o real motor, era o vento, né? O que impulsionava esses navios era a força dos ventos. Então, mesmo quando os ventos eram contrários, ou os ventos eram fracos ou desfavoráveis, eles tinham velas para cada momento eles usarem. Tá bom? Então, tudo isso aí foi através de técnicas, né, desenvolvimento, né, de observação, ou seja, de ciência. Tá? E é um momento da nossa história que você tem o desenvolvimento, né? Começa a se olhar mais para a ciência. Tá? Esse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna é um período que você tem, né, um olhar mais atento para a ciência. Né? Que nós já estamos trabalhando isso aí, vocês devem ter visto lá na questão do Renascimento, né? Então você já vê que existe uma preocupação maior com o conhecimento científico, né? A construção envolvia diversas etapas, né? Muitos artesãos, a construção desses navios. Depois que começou essas navegações e que, como consequência, a chegada dos europeus à América, né? Por exemplo, os portugueses, eles utilizavam muita madeira que saía aqui do Brasil para construir esses navios, porque a madeira que era tirada, né, da América Portuguesa, né, do Brasil, era uma madeira mais resistente, né, e durava, as embarcações que eram construídas com elas, duravam muito mais tempo, né, no contato com a água salgada, né, e foram muito utilizadas, essas madeiras que saíam da América, né, para Portugal. O navio era rápido, era versátil, de fácil manobra e proporcionou viagens mais rápidas a longa distância, tá bom? Os instrumentos de orientação, né, como o astrolábio e a bússola, que vinham da China, né, lá do Oriente Médio também, serviam como instrumentos de orientação. Então, você está no oceano, se você não tiver um instrumento desse aqui, naquela época não tinha GPS, né, não tinha sinal de internet, não. Então, para eles, esses aqui eram os instrumentos de orientação, para onde é que eles vão. O astrolábio, eles olhavam, né, para o céu, para se guiar pelas estrelas, né? Saber quais eram as direções que eles precisavam ir, tá bom? Então, vocês já vejam aí como era um empreendimento extremamente arriscado, né? Eles não tinham toda a tecnologia que se tem hoje para navegar, né? E ainda assim eles se lançavam ao mar com o que eles tinham, né? E muitas vezes tinham sucesso, outras não, né? Tanto é que Portugal era conhecido no século XV, XVI como o país das viúvas, porque muitos portugueses acabavam falecendo nessas viagens, não voltavam para os seus lares e aí deixavam as mulheres enviuvadas, tá bom? A travessia do Cabo Bojador, né, por Gil Eanes, que era português, em 1434, é considerada uma façanha, porque muitos acreditavam ser ali a entrada do Mar Tenebroso ou a beirada do mundo. Então, você está vendo ali, eu destaquei para vocês, o Cabo Bojador
Aquela região ali era o máximo onde os navios iam, né? Eles não iam mais para baixo, né? E aí essas navegações elas vão levar os portugueses a cruzar esse Cabo Bojador e até lá o sul do continente africano, que era chamado Cabo das Tormentas, atravessar esse Cabo das Tormentas e aí sim, depois navegar rumo à Índia, tá bom? Era a beirada do mundo para eles, era onde eles acreditavam que depois dali acabava o mundo. Então era onde tinha aquele abismo lá que eu falei para vocês, né? Para eles se passasse aí acabava o mundo. Aqui tem uma coisa interessante também, ó, a busca por cristãos, o lendário reino cristão de Prestes João, que era um monarca português, e as especiarias, né, com uma nova rota para ter acesso aos produtos do Oriente, né? Então aqui tem dois elementos fundamentais, ó, a busca pelos cristãos nesse reino, eles tinham uma ideia de que existia um reino cristão na África, né? Que era o reino desse Prestes João. Aí além da questão das especiarias, eu acho que eu coloquei para vocês aqui. Sim, coloquei, ó lá. Para eles ficava na Etiópia, era esse reino de Axum. Era um reino cristão que existia só na mentalidade deles. Depois foi descoberto que realmente era um reino, um reino cristão no meio da África, né, onde o norte da África todo já estava conquistado pelos muçulmanos, né? E aí lá existia esse reino que era cristão durante muito tempo. Depois foi descoberto, né, as ruínas com igrejas, né, cristãs. Então era uma coisa que existia só na cabeça deles, né, na mentalidade, nas histórias, mas de fato existia. Então eles também estavam buscando esse reino cristão, né? Então circulavam as histórias aí, ó, o reino cristão na África. Situado nos planaltos etíopes, remonta à antiguidade. Axum adotou o cristianismo antes mesmo de Roma. Olha aí. A expansão islâmica provocou o recuo e isolamento do reino. Tá? Vamos lá, os soberanos cristãos etíopes sobreviveram à expansão muçulmana e alargaram as fronteiras do reino. Coloquei aí para vocês alguns desses monumentos que estão lá até hoje preservados. 2 milênios de história cristã da Etiópia estão registrados em um conjunto de monumentos. Olha lá, a exploração do litoral africano pelos portugueses. A criação de feitorias em cada nova região atingida. Então isso aí facilitava essas viagens, porque eles construíam as feitorias. Era como se fosse um ponto de encontro, onde eles construíam edifícios, né, onde eles guardavam as mercadorias, né, eram fortificações. Essas regiões tinham as fortificações para armazenar mercadorias, né? Garantiu a presença portuguesa também e a circulação de mercadorias, como eu disse. Em 1488, veja aí a cronologia, Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas no extremo sul da África, né? 10 anos depois é que o Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia. Então, em 1498, eles terminam essa viagem deles, né, pela África. Então, em vários pontos da África, eles vão fechar aqui essas feitorias, marcando a presença deles no continente africano, no litoral africano, né? Aqui o mapa, pronto, aí vocês já têm uma ideia. Então, as viagens saem aqui de Portugal, né? Essa linhazinha vermelha, se eu não me engano, é a do Vasco da Gama. Então, isso. Olha lá, vocês veem que essa travessia como era feita, essas linhas verde e vermelha, até chegar à Índia, que está lá na Ásia, tá certo? Então, observe aí qual foi o tamanho da viagem deles, né? Tem ali, ó, a primeira viagem de Vasco da Gama, de Lisboa a Calicut, tá certo? É isso, gente. Na próxima aula, aqui não está todo o conteúdo ainda, né? A gente ainda vai voltar a trabalhar, tem mais elementos aí importantes para a gente discutir sobre essas grandes navegações, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam concentrados, aproveitem, isso aqui é um resumo só do conteúdo, vocês devem sim retomar o livro, fazer aquela leitura do capítulo, né? Que aqui é só um resumo, é como se fosse uma síntese desse conteúdo para ajudar vocês, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, eu agradeço vocês estarem aí assistindo e até a próxima.